Meus irmãos, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos, amém? Hoje de manhã, como o irmão Samuel já disse aqui, eu estive por aqui hoje, no lugar do irmão Anilton, que leciona aqui a escola bíblica, né? O pastor Marcelo também está viajando e me pediu para estar aqui. Foi muito bom, tivemos uma aula maravilhosa aqui, Deus nos abençoou grandemente. E é um prazer estar com vocês mais uma vez aqui nessa noite, que o Senhor continue falando aos nossos corações, nos dando a direção em tudo que nós vamos fazer. Estamos aí no início do ano, então é a primeira pregação minha aqui do ano, nessa igreja. Não era para eu estar aqui hoje, mas eu estou, amém? Porque eu vou estar aqui no dia 28, que é o quarto domingo do mês. Mas mediante a viagem do pastor Marcelo, então me pediu para eu estar aqui com vocês. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, tá? Que Deus continue abençoando essa igreja e acrescentando a cada dia mais e mais as vidas para serem salvas, vidas que vão vir, ouvir a palavra, entender essa mensagem, guardar no seu coração, praticar no seu dia a dia e ser feliz em nome de Jesus. Amém? Nós vamos fazer mais uma oração pedindo ao Senhor direção em tudo que nós formos fazer aqui, para a minha vida que vou estar falando com vocês e para vocês que vão estar recebendo também a palavra assim como eu. E pedindo também a bênção do Senhor para aqueles que estão na live, né, que estão na internet, de repente estão assistindo ao vivo, mas pode ser que vão assistir depois. Então essa mensagem vai ficar gravada para isso, para que em todo tempo que o Senhor quiser falar com alguém, Deus vai levar essa pessoa até chegar a essa mensagem e ouvir o que Deus tem para falar aos corações. Senhor Deus, eu te agradeço muito, Senhor, por estar aqui na tua casa, por ter esse privilégio, essa honra de levar a palavra do Senhor aos corações. E a minha petição que eu te faço é que o Senhor possa me usar como instrumento do Senhor, para que eu possa falar aquilo que o Senhor quer que eu fale. Meu Deus, que não saia nada de mim próprio, mas que venha do Senhor, para que eu possa falar aquilo que é a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Abençoa a tua igreja, Senhor. Meus irmãos, Isaías 55 é o texto que nós vamos estar lendo, meditando nele aqui. Enquanto os irmãos vão abrindo aí, Isaías 55, no Natal eu tive aqui, justamente o quarto domingo do mês, trouxe inclusive esse capítulo, falei sobre o melhor presente, tá? E aí então foi uma noite que todo mundo, obviamente, estavam, as pessoas, a maioria, uns viajando, outros ocupados com as festividades natalinas, a gente entende perfeitamente isso, e nós tivemos poucas pessoas aqui, mas fomos muito abençoados com tudo que aconteceu também. Mas agora, mediante esse chamado de eu estar aqui hoje, Deus tocou fortemente ao meu coração que continuasse trazendo essa mensagem, não com o mesmo título, o melhor presente, porque naquele dia a gente meditou sobre presente de Natal. Então muitas pessoas quando chega o Natal já ficam preparando, esperando, o que será que eu vou ganhar de presente? Então naquele dia, Deus, dentro desse texto, trouxe aqui a mensagem para as pessoas dizendo, o melhor presente é Jesus Cristo. O melhor presente não é Papai Noel que vai trazer, é Papai do Céu que vai trazer. Então, naquele dia, a gente falou a respeito dessas coisas e foi uma grande bênção para nós aqui. E hoje, a gente vai dar sequência já com outro título. Já está aqui para nós? O título não, tá não, né? Mas, o melhor é gratuito, irmãos. Vamos meditar nisso nessa noite. O melhor para nós nessa terra é gratuito. Você não precisa pagar nada. Vinde, bebei, comei. Nós vamos ver isso aqui à luz de Isaías 55. Será uma grande bênção para todos nós nessa noite, em nome de Jesus. Vamos ler a palavra então, irmãos. Vocês podem acompanhar, pode ser assentados, pode ser de pé, do jeito que vocês acharem melhor aí. Vamos ler Isaías 55, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: a todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis
com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. E será isto glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Amém, queridos? Gente, que texto, né? Que maravilha que o Senhor nos traz aqui. Tanta coisa maravilhosa, uma direção tão perfeita, para que o homem, mesmo vivendo em meio a tantas coisas ruins nessa terra, possa olhar para um texto desse e falar, mas, gente, realmente tem solução. Se nós andarmos nos caminhos do Senhor, nós vamos ser umas pessoas bem-aventuradas, abençoadas. Dá para mudar a história da nossa vida, porque o que a gente vive hoje é o desânimo. A maioria das pessoas estão descrentes de que poderá haver mudança de alguma coisa. Todo dia que a gente olha para um lado e para outro, as coisas só vão cada vez de mal a pior. E diante disso, bate um certo até desespero para quem não tem uma palavra dessa no coração, para quem não tem Cristo na vida. Mas nós somos os escolhidos de Deus. Nós estamos aqui hoje para exatamente ouvir isso de Deus, o Criador dos céus e da terra, que tem o controle de tudo em suas mãos. E Ele está dizendo, tem jeito, dá para viver bem. Agora, eu vou ensinar vocês como é que isso funciona, para que vocês realmente tenham o melhor na vida de vocês, gratuitamente. Vocês não precisam pagar nada, o preço já foi pago. Eu já dei para vocês. Agora, receba em nome de Jesus aquilo que o Senhor tem para nós. Amém, queridos? Muito bem, gente. Eu, diante desse título que eu dei, desse tema, dessa mensagem, eu pensei em algo ao contrário disso. Tem um ditado que diz o seguinte: de graça, nada presta. Vocês já ouviram isso? Já? Uma festa pública, né? Aí dá lá carne, dá farofa para o povo, não sei o que, dá bebida e tal. Muitas das vezes acontece que as pessoas passam até mal, comendo alguma coisa, e sei lá, às vezes não são bem atendidas, queria comer mais, mas não deu, porque é um pouquinho para cada um, sei lá. No serviço público, a gente vai ser atendido, eu só tenho que agradecer a Deus. O que eu precisei de serviço público até hoje, irmãos, foi uma bênção. Eu fiz cirurgias críticas dos dois olhos, eu fiz cirurgia de hérnia, 2 hérnias inguinais.
Sabe, até um hospital zero preparado lá para mim. Eu entrei no hospital, estava inaugurando, e uma equipe médica maravilhosa, tratou de mim com tanto cuidado. Pô, Deus é bom demais, né? E aí faz essas coisas na vida da gente. Mas a maioria das pessoas reclama do serviço público, em geral, em todos os âmbitos, não só na área hospitalar. Mas diz que realmente, se eu pagasse, eu teria algo melhor. Mas não é bem assim, irmãos. Tem gente que está pagando caríssimo, planos de saúde muito caros, e tem um atendimento precário também. Mas Deus está prometendo para nós, de graça, o melhor. Então, essa frase, de graça nada presta, o mundo pode até dizer isso, mas não é coisa para sair da nossa boca, não. Porque a graça de Cristo é a melhor coisa que aconteceu na nossa vida. Nós fomos resgatados da mão do inimigo para morar com o Senhor na glória. E mesmo aqui nessa terra, o Senhor nos guarda, nos guia e nos dá vitória em nome de Jesus. Meus irmãos, em primeiro lugar, nós vamos meditar aqui um pouquinho. Eu fiz isso no dia 24 de dezembro, e nós vamos trabalhar da mesma forma de novo. Hoje, com alguns diferenciais, o texto é muito rico, e se nós fôssemos realmente analisar tudo aqui nos mínimos detalhes, é provável que a gente passaria a noite aqui e ficaria ainda esperando mais. Mas o que Deus me deu, nós vamos concluir dentro do tempo certo aqui. E a primeira coisa que eu quero dizer para os irmãos aqui é o seguinte, é uma pergunta, né, que veio à minha mente quando eu estava lendo o texto, logo no início do versículo 1 aqui. Quem entenderá e aceitará que o melhor presente é de graça? Porque se o mundo está dizendo que de graça nada presta, existe então uma certa rejeição daquilo que é de graça você receber. Mas quem então vai receber esse melhor presente gratuitamente? O versículo 1, a parte A, diz o seguinte, irmãos: todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. Percebam aí que em primeiro tem todos vós, só que depois da vírgula vem dizendo, os que tendes sede. Aí chama para vir às águas. É o primeiro ponto que eu quero dizer. Irmãos, só pode receber esse presente maravilhoso de graça e entender o quanto que esse presente é maravilhoso, o quanto que esse melhor que Deus tem para nós é maravilhoso, quem tem sede de Deus, quem tem sede de justiça. Essa pessoa, ela vai dirigir, ela vai caminhar em direção a Deus, para buscar de Deus isso que Ele tem para nos dar. Não são todos, irmãos. O todos aqui é só para dar o início. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. No caso das águas aqui, nós sabemos muito bem que Jesus Cristo disse que Ele é a fonte da água da vida. Ele disse para a mulher samaritana, inclusive, se você beber dessa água que eu te dou, nunca mais terá sede. Nunca mais, irmãos. Imagina isso. A gente bem sedento, procurando uma água, já cansado, às vezes até desfalecendo. Irmãos, pode chegar com a melhor bebida, a bebida mais cara do mundo. A gente quer um copo d'água. Nós queremos um copinho d'água e, se puder repetir, enche de novo aqui e me dê mais um pouquinho, né? Irmãos, é lindo demais ver isso, Deus falando, olha, todos vocês que têm sede, vinde às águas, bebei, de graça, de graça. Então, quem é que vai realmente entender e aceitar que o melhor dessa vida é de graça? Todos os que têm sede. Se você busca Deus, se você tem sede de Deus, Deus não deixará você na mão. Deus não vai deixar de te enviar o que você precisa para a sua alma, o melhor para a sua vida. Deus vai te dar, em nome de Jesus. Nós também podemos ver aqui, irmãos, ainda dentro desse texto, na parte B do versículo, que diz o seguinte, irmãos, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde comprar e comei,
Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Então agora, na segunda parte do versículo, ele vai acrescentar, e vós, primeiro os que têm sede de Deus, né? Agora, vós que não têm recurso, vós que não têm dinheiro, tantas pessoas às vezes pensando, nossa, se eu tivesse condição, eu faria isso para Deus, eu faria isso para alguém, se eu tivesse condição, eu compraria isso, aquilo. Mas irmãos, todo aquele que é tocado, todo aquele que vai às águas, todo aquele que vai a Cristo, todo aquele que bebe dessa água da vida, ele sabe, irmãos, que realmente Deus não exige nada de nós para nos salvar. Simplesmente, um dia nós nascemos, nós estávamos destinados ao inferno, nós estávamos perdidos, caminhando a largos passos para se perder para sempre. E Deus olhou para nós e disse, e isso não foi depois que nós nascemos não, porque a palavra de Deus diz que o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo, antes que tudo existisse. Deus já sabia que eu iria vir aqui a essa terra. Irmãos, eu já era escolhido de Deus. Mas às vezes eu andei por um bom tempo, seja bem-vindo, irmão Arnildo, andei por um bom tempo, sem entender isso, falei mal da palavra de Deus, não quis, eu não ia, eu não tinha sede, eu não buscava, eu não fazia nada. Mas eu era um escolhido de Deus. No fundo do meu coração, Deus falava comigo. E eu tinha respeito por Deus. Mas eu evitava compromisso com Deus. Eu evitava ir até Deus. Mas um dia, houve um chamado irresistível. E Ele me fez entender isso. Você tem que vir às águas e beber. Você tem que ter sede de mim. Você pode vir, Geraldo. Você não precisa pagar nada. Vai ser de graça. Você pode comprar, você pode ver aqui que a palavra, você não vai, ele não está dizendo que você vai ganhar. Ele diz que é para a gente comprar, irmão, sem dinheiro. É um negócio todo louco. A palavra de Deus é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Ele disse, vim de comprar, e por quê? As bênçãos de Deus, irmãos, elas são caríssimas. Mas com o que você compra as bênçãos de Deus? Não é com dinheiro. Então Deus está deixando bem claro para nós, sem dinheiro vinde e comprai. Mas com o que você paga então? É com a graça de Cristo, irmão. Deus já deu essa graça para nós, nós temos ela, irmãos, nós temos um poder incrível, talvez a gente não entenda isso. O que é o poder de um crente na face da terra? Nós somos as pessoas mais poderosas da face da terra, não em nós mesmos, mas em Cristo Jesus. Nós temos Cristo, nós temos a mente de Cristo. O nosso pensamento é totalmente diferente. Nós cremos que se nós formos até Jesus, Ele vai nos dar tudo o que nós precisamos. Tudo. E não depende de recurso. Então aqui, quem é que vai entender isso? E quem é que vai aceitar isso, irmãos? Aqueles que têm sede de Deus, em primeiro lugar. E todos, irmãos, que realmente quiserem, vão poder chegar e ter todas as bênçãos de Deus na sua vida. Então aqui, ele não está excluindo os ricos e nem pobres. Deus não está dando preferência para ninguém aqui. Ele só disse o seguinte, não precisa de nada para você ter o que eu estou te dando. Venha, adquira tudo o que você quiser. Eu é que tenho isso para você. Então, o melhor presente, ele é de graça, e os que vão entender isso, quem vai até Deus porque tem sede de Deus, e os que entendem isso, eu não preciso comprar nada de Deus, eu preciso apenas receber do Senhor o que Ele tem para me dar, eu não preciso ter recurso nenhum. E Deus, Ele faz isso com um carinho imenso. Tem dia que a gente olha para algumas pessoas, e eu já pensei muito dessa forma, falei assim, mas essa, Deus está salvando? Já olhei para pessoas que eu
falei assim, gente, mas tanta coisa ruim que essa pessoa fez. Como é que pode ser isso? Irmãos, enquanto há vida nessa terra, há esperança de salvação. Talvez o mais perverso dos homens nessa terra, o dia que ele entender isso aqui, e ele for a Deus, beber da água da vida, e entender que ele não precisa usar meios naturais para poder chegar até Deus, ele vai receber essa graça, e Deus vai salvar essa criatura. Amém, queridos? Mas, irmãos, seguindo o texto aqui, em Isaías 55, nós vamos ter aqui então agora o versículo 2, porque nós já demos aqui uma entrada nesse texto, entendendo que as pessoas que vão alcançar esse presente gratuito, esse melhor da vida aqui nessa terra, né, são aqueles que realmente são o povo eleito, né, o povo escolhido de Deus. Mas aqui nós temos depois um alerta de Deus, uns conselhos aqui de Deus, do versículo 2 até o 5. Nós vamos ler esse texto aqui, a gente vai começar a entender, porque é preciso entender, para que a gente possa também aceitar. É claro que quem vai nos dar entendimento é o próprio Deus, que Ele tem tudo para nos dar. Mas então, diante disso que a gente já falou aqui, como é que a gente vai entender essas coisas aqui que Deus começou a falar no versículo 1? Vamos pegar o versículo 2, acompanhe comigo aqui, por favor, rapidinho, para a gente só dar uma passada de novo no texto, nós já lemos, mas vamos lá. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Eu vou parar até aqui nessa pergunta, porque muitas das vezes nós estamos pegando o que Deus nos dá, que aqui agora Deus fala de novo de dinheiro, e nós estamos pegando o dinheiro que Deus nos dá e jogando fora, gastando errado por aí. Então isso é uma pergunta que Deus está fazendo. Por que você está gastando o seu dinheiro naquilo que não é pão, naquilo que não vai dar resultado para a sua vida? Irmãos, há tanto investimento que a gente faz em besteira, satisfazendo aquilo que a gente quer. Eu estou falando aqui para crente, para cristão, porque eu sou assim. Se eu não vigiar muito, eu pego o meu dinheiro e jogo ele todo fora. Não sei investir. Às vezes, para investir na obra de Deus, para tirar o dízimo, devolver, porque não é questão de você dar, ninguém dá dízimo para a igreja. Dízimo, simplesmente você recebe e tira a 10ª parte. Deus diz, olha, você pega o valor que você ganhou, divide em 10. Devolva uma para mim. Olha só isso, irmãos. Fique com 9. Deus já é tudo na nossa vida, mas Ele pede. Por que Ele pede dinheiro, né? Claro que a gente tinha que ter outra pregação para explicar isso aqui. Não sou eu que faria isso aqui também, é o pastor Marcelo e o pastor Rui, que são as pessoas que dirigem a igreja, são os nossos mestres aqui. Mas eu fico meditando nisso. Deus divide o negócio em 10 partes e te pede uma, diz, devolva uma. Irmãos, isso é um controle básico, para você não ser um arrogante, para você não ser um miserável, para você não ser uma pessoa fanática por dinheiro. Se você consegue tirar esses 10% e entregar na igreja que você congrega, lembra sempre disso, é ali que você recebe a palavra, é ali que as pessoas têm que cuidar do ambiente, têm que gastar com tudo que você recebe aqui. Então é na igreja que você congrega, devolva, entrega para o Senhor, daquilo que você ganhou, devolva, a 10ª parte. E aí, Deus começa perguntando aqui no versículo 2, por que você gasta seu dinheiro naquilo que não é pão? E o suor? Você trabalha tanto para quê? Você não acha que tem algo melhor para você fazer do que você está fazendo, não? Né? Está falando para mim, falando para vocês também aqui, e falando para quem vai ouvir essa pregação depois. É um alerta para nós. E aí ele vai esclarecendo depois, vamos seguir o texto aqui, que ele diz que a gente está gastando nosso suor naquilo que não nos satisfaz. E é bem isso mesmo. Porque a gente às vezes investe tanto, e a gente vai e fala, agora eu vou ficar feliz com isso. Depois que você consegue, sabe que dá, eu já tive até tristeza depois que eu consegui alguma coisa. Eu falei, pô, não é isso. Eu não lutei tanto para isso.
Me decepcionei bastante, algumas vezes. Teve vezes que eu fiquei até feliz, mas é muito passageiro também, logo depois vai embora. Aí ele diz depois, irmãos, olha só, ouve-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Quando fala aqui, quando ele chama a atenção, ouve-me atentamente, ouvir, de repente, a palavra de Deus, passou lá no rádio, na TV, na internet, mandaram uma mensagem para mim, a gente ouviu de qualquer jeito, é uma coisa, irmãos. Deus está dizendo, ouve-me atentamente, presta atenção no que eu estou falando para você. Presta atenção, eu tenho coisa boa para te dar. Ele diz aqui, inclusive, na sequência, tá, que nós precisamos comer o que é bom, e nós vamos nos deleitar com finos manjares. Às vezes a gente pensa que os manjares desse mundo é que são as finas coisas, que são coisas maravilhosas. Hoje a gente estava estudando a lição aqui, falando tanto que as pessoas da internet gostam de se mostrar. Faz uma viagem, não tem problema você postar onde é que você está comendo um negócio bom e tal, mas as pessoas ficam mostrando o tempo todo, às vezes, nem condição elas têm para isso, mas elas querem tirar uma foto ou fazer um vídeo e dizer, olha, eu estou num bem bom aqui. É como se dissesse, eu estou bem aqui, olha só. E vocês estão aí meio que naquela serviçada, que a gente do dia a dia, morrendo aí trabalhando. A pessoa quer buscar para ela a glória, a honra, quer dizer, eu sou o cara, eu sou o tal, olha como eu estou bem. É o que mais dá na internet hoje, é isso. Postar tudo o que se faz. E de vez em quando há uns vacilos grandes, posta até coisas pessoais, né? E aí a lição hoje falou disso para nós, do tanto que a gente às vezes quer se mostrar para os outros, que a gente às vezes não é aquilo que a gente está mostrando que é. A gente queria ser aquilo, mas não faz nada, inclusive aí pode ser que a gente está enquadrado nesse texto aqui. Está gastando dinheiro naquilo que não presta, naquilo que não é pão, e está trabalhando demais para depois gastar com alguma coisa que de repente não vai trazer nada de benefício para nós. E aí Deus já nos disse antes que o melhor para nós que Ele tem é de graça, a gente não precisa pagar nada. Muito bem, diz que nós vamos nos deliciar com finos manjares. Aí ele diz no versículo 3, inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Então aqui, o que ele vai dizer, irmãos? Para a gente acabar de entender aqui esse negócio de ter o melhor presente de graça, o melhor da vida de graça. Ele está dizendo, olha, eu vou cumprir na vida de vocês o que eu prometi. Ele está falando aqui para Davi, porque Jesus Cristo, quando veio, nós sabemos que ele é da raiz, da família, da descendência de Davi, e Deus prometeu desde lá de Abraão, prometeu que abençoaria todas as famílias da terra, e vem toda essa linhagem, e aí, da linhagem de Davi, nasce o Salvador, que é Jesus Cristo. E está aí o presentão maravilhoso para nós, o nosso Senhor, grandioso Deus, Salvador, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Irmãos, e aí Deus diz, eu vou cumprir a minha promessa, a promessa que eu fiz a Davi, eu vou cumprir a vocês. Fiquem tranquilos. Receba isso de graça. Não precisa pensar que vocês vão ter que fazer grandes esforços para seguir a mim, para receber o melhor dessa vida, não. Inclusive tem uma passagem, eu não tenho o versículo aqui agora, mas diz que se nós realmente obedecermos ao Senhor, está em Isaías também, nós comeremos o melhor dessa terra. O melhor dessa terra aqui está para aqueles que obedecem a Deus. Você ouviu a palavra, você entendeu a palavra, obedeça, faça isso. Eu passo por isso na minha vida, desde quando eu vim para a igreja, que eu aceitei a Cristo, aquela coisa toda que eu recebi, melhor dizendo, a Cristo e Ele me aceitou, né? Eu venho passando por isso, obedecendo a Deus, eu tenho grandes vitórias. Desobedecendo, irmãos, eu vou te falar, a gente vai ladeira abaixo, chega um ponto que você olha e fala, pô, não aguento mais. Já depois que eu me converti, eu já fui para caminhos meio que fora do padrão, aquela coisa e tal, mas sempre sabendo que Deus estava comigo. Mas aí você chega num ponto, você fala, eu não consigo lidar com isso. Aí você tem que, às vezes não. É importante que você vá para o joelho, é importante que você vá, se coloque na presença de Deus e diz, Senhor, me perdoa,
eu estou andando com meus próprios caminhos, eu não estou obedecendo o Senhor, me ajuda. Irmãos, e Ele é tão misericordioso. Ai, irmãos, quando você chora nos pés de Deus, quando você cai aos pés do Senhor e diz, Senhor, eu preciso de Ti. Aí Ele vem com esse melhor da vida e diz, olha, você está perdoado. Vai, não peques mais, siga em frente. Você é um vitorioso, as minhas promessas serão cumpridas na sua vida. Então, que Deus nos abençoe. Isso aqui já é o final do que eu queria colocar para vocês aqui de início, porque dentro desse capítulo que nós lemos aqui, no Natal eu fiz isso, e hoje eu vou terminar esse capítulo aqui fazendo o mesmo que eu fiz no dia, aplicando a partir de agora como viveremos. Se Deus está dizendo para nós, eu tenho o melhor para vocês, precisa que vós todos que têm sede de mim, vinde, beba da água. Então, é justamente a gente ir a Deus e ter Jesus como nosso Salvador. E aí, pronto. Ele diz depois, vocês não precisam ter recurso, não precisa trabalhar pesado para isso, não precisa, tipo assim, desgastar tanto. Eu não quero que vocês sejam sacrificados nesse sentido. Isso, esse dom gratuito, essa salvação maravilhosa que eu dou para vocês, é tudo gratuito mesmo. Eu vou cumprir minhas promessas na vida de vocês. A gente precisa entender isso, que Deus é poderoso para cumprir. Mas aí, irmãos, nós vamos agora aplicar aqui, né? Como viveremos então, diante de entender que nós vamos receber de Deus o melhor gratuitamente. Nós vamos viver, irmãos, olha, recebendo o presente que Deus nos dá. Por quê? No Natal eu falei isso aqui, não adianta, chega com o presente e te entrega, você nem abre a caixa, te dá algo gratuitamente, mas você fez um pouco caso danado, deixou a caixinha fechada, largou, não quero, não. Pensou que ia ganhar um carro, mas veio uma caixinha desse tamanho, de repente é uma barra de ouro, e poderia comprar 10 carros, mas você não abriu a caixa. Agora vamos aqui ver então, irmãos, a primeira aplicação, que nós precisamos receber o presente que Deus nos dá, esse melhor da vida gratuitamente. Olha só o versículo 6, irmãos, é muito conhecido. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Esse texto nos faz lembrar de que não é sempre que a gente vai buscar o Senhor e nós vamos alcançar. É enquanto se pode achar, e é enquanto Ele está perto. O que é isso, irmãos? Irmãos, é questão de oportunidade, e Deus nos dá essas oportunidades. Tantas vezes na minha vida que Deus falou tão forte ao meu coração, e eu não fui. Sendo hoje eu até um pregador da palavra de Deus, quantas vezes que Deus me chama para uma coisa, e eu meio que, às vezes, não entendo. Ou faço de desentendido e deixo passar. Oportunidade. Enquanto se pode achar, então quer dizer, o tempo é curto. A nossa vida nessa terra, se a gente for até 100 ou até mesmo 120 anos, é um tiquinho, irmão. A eternidade é para sempre. Mas aqui, o tempo é curto demais. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Então você precisa receber esse presente, você precisa aceitar que Deus está te dando. Senhor, eu quero para mim. Então, eu recebo esse presente. Eu estou buscando o Senhor. Eu creio que o Senhor me dá o melhor dessa terra gratuitamente. É a primeira coisa. Aproveite a oportunidade e não deixa ficar passando. Segunda aplicação aqui, irmãos. Nós temos aqui o versículo 7 agora. Acompanhe comigo, você que está com sua Bíblia aberta aí, a irmã está colocando aqui também, está tranquilo. Versículo 7, o que está dizendo aqui, irmãos? Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Segunda aplicação, irmãos, nós precisamos nos converter ao Senhor. Não adianta você vir aqui, ouvir a palavra, até dizer, eu aceito.
esse melhor do Senhor de graça na minha vida? Amém, 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 amém. Beleza. Aí você sai da porta aqui, depois da pregação, depois que você ouviu pela internet aí, recebeu a palavra e falou, nossa, agora eu estou entendendo que Deus realmente tem o melhor para mim. Aí você foi, eu aceito isso. Aí você, se você aceita isso, o Espírito Santo de Deus já fala ao seu coração. Beleza, então você aceitou, agora vamos mudar algumas coisinhas na sua vida, né? Aí o texto traz isso na cara, na lata, e diz, olha, você tem que mudar a sua atitude de vida. Você não pode andar como andam todos por aí. Agora que você recebeu, você já sabe que funciona assim, converta-se ao Senhor. Por quê? O texto está dizendo, Ele é rico em perdoar, irmãos. E é só Deus que pode fazer isso. Não adianta contar para o seu amigo, falar que você mudou, fazer uma gracinha aqui, outra ali, mandar na internet, olha, agora eu sou crente. Mas isso não faz diferença nenhuma para Deus, isso é até ruim. Porque você diz que é crente, mas não mudou nada na sua vida, sai dando mau testemunho por aí, vai dar um problema danado, vai enfraquecer muitos que estão à sua volta, dizendo, se for para ser crente desse jeito, eu não quero. Já ouviu isso? Alguém falando mal da igreja e dizendo, se for para ser crente, igual aqueles irmãos daquela igreja lá, eu não vejo diferença nenhuma. Andam igual o mundo. Do mesmo jeito que o mundo anda, eles andam também. Então isso é péssimo. Então não adianta colocar uma frase no seu carro e sair dizendo, olha, Jesus é isso, Jesus é aquilo, não sei o que e tal, falando coisas maravilhosas. Mas você converteu, está andando de acordo com a palavra de Deus, está obedecendo? O texto traz isso para nós. Segundo ponto é isso, é converter-se ao Senhor. Terceira aplicação, como viveremos? Irmãos, dando valor a quem nos deu o melhor presente, o melhor da vida, quem nos deu, tá? Dando valor. Aí o que o texto vai dizer? São os versículos 8 e 9, vamos ler rapidinho aqui. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Então, irmãos, a partir do momento que nós recebemos esse presente de Deus, esse melhor do Senhor, convertemos ao Senhor, temos uma nova vida em Cristo, nós vamos então agora, irmãos, dar o valor devido, dar o bom testemunho, dizer, olha, Jesus fez uma obra maravilhosa na minha vida. E se alguém te chamar a atenção, sabe aqueles amigos que andavam com você, né, fazendo tudo o que queria nesse mundo aqui, sem importar com nada, sem importar com Deus, e agora vê você convertido, agora vê você mudado, vê você agora já com nova conduta de vida, e vai chegar para você, e com certeza vai te fazer a pergunta, por que você está assim? Nossa, mas você participava disso com a gente, você era tão feliz, você era tão alegre, agora que você foi para a igreja. Tem isso. Comigo foi assim, eu acredito que não vai ser difícil com outros irmãos. Depois que você se converte, essas perguntinhas vêm. Aí você pode dizer, o versículo 8 e 9, os versículos, né, melhor dizendo, é porque os pensamentos de Deus são mais altos que os meus. Amém, irmãos? O que Deus é muito mais do que eu sou. E esse Deus poderoso que me falou isso, diz que vai mudar a minha vida, e está mudando. E eu estou seguindo Ele, eu não vou seguir o que o mundo diz. No mundo eu já tive muitas aflições e vou ter ainda, porque Ele me arrebenta. Agora, esse Deus que está dizendo aqui que os pensamentos deles são muito mais elevados que os meus, e que tudo que Ele faz é muito mais excelente do que eu faço, eu agora estou seguindo os passos de Jesus, eu estou andando com Ele. Dê valor a esse Deus tão poderoso. As demais coisas, a gente vai passar por elas, tudo vai passar. Outra coisa, as demais coisas que a gente precisa, inclusive, Deus vai nos dar. Mas nós temos que buscar Ele, esse Senhor maravilhoso aqui, que está dizendo, eu sou diferente de vocês, eu sou eterno, eu é que criei todas as coisas, e sou eu que estou dando para vocês tudo isso. Agora, dê valor ao que eu estou te dando.
Conte para as pessoas que você agora está diferente, porque você agora serve um Deus eterno. Não há outro Deus como o nosso Deus. E é por isso que há mudança naquele que se entrega a Cristo. Aí não tem como ficar do mesmo jeito que era antes. Meus irmãos, nós vamos agora já para o... Estou no terceiro, né? Vamos aqui para a quarta aplicação, como viveremos. Nós vamos agora, irmãos, ou melhor, nós vamos agora viver tendo certeza de que Deus nos transformará. O versículo 10 e 11, porque às vezes a gente faz tudo isso, igual eu falei até agora, mas às vezes a gente não acredita que virá uma transformação, porque a gente olha para Deus e vê a santidade de Deus, irmãos, é constrangimento para nós o tempo inteiro, da gente olhar para Deus, ver o que Ele está pedindo de nós, o que Ele exige de nós, sede santos, porque eu, Senhor, seu Deus, sou santo. E a gente olha e fala, meu Deus, mas tudo que eu faço é estranho, está fora disso. E a gente às vezes não acredita, será que Deus vai mudar a minha vida para eu ser? Irmão, saiba que você é um pecador, será um pecador até o último dia seu nessa terra, você não chegará a essa glória aqui na terra, não, obviamente. O que Deus está dizendo é que nós vamos ser como a luz da aurora, brilhando cada dia mais até ser dia perfeito. Isso é o processo de santificação na vida do ser humano. Desde o dia que você entrega a sua vida a Cristo, ou melhor, recebe Jesus como seu Salvador, ou Ele te recebe, não importa. O importante é que é o quê? Entendeu que você tem de graça essa água da vida, você quis, e aí Jesus entrou e fez a mudança. Aí você precisa dar, né? Tipo assim, ter a certeza de que Deus transformará a sua vida. Versículos 10 e 11, acompanhe comigo, por favor. Diz assim, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, o que me agrada, e prosperará naquilo para que a designei. Se você ouviu a palavra de Deus, nós estamos com um lema aqui desse ano que é: semeai para colher. A semente veio, foi plantada no seu coração. Deus está dizendo aqui, não vai voltar vazia. Ela vai germinar dentro de você, ela vai brotar, vai dar frutos. Você será uma árvore frutífera. Você será uma pessoa abençoada nessa terra. É esse Deus que nós falamos antes aqui, que Ele não é igual a nós, o pensamento dele não é, o poder dele, tudo é muito excelente e é eterno, né? Nós somos totalmente falíveis. Nós só vamos ser eternos o dia que a gente estiver na glória com o Senhor, aí acabou essa coisa toda de aflição aqui da terra, aí nós vamos estar no plano perfeito de Deus. Mas aqui nesses 2 versículos, Deus está dizendo, você vai ser transformado. Se você ouviu a palavra, se essa semente foi plantada em você, eu farei brotar, eu farei germinar, eu farei com que ela surta efeito na sua vida para o que me apraz. O que que apraz? O que que agrada a Deus? É pegar o ser humano pecador e salvá-lo. Toda a Bíblia é escrita em torno disso, irmão. O centro da Bíblia, da palavra de Deus, é isso. É a salvação do ser humano. É um ser humano que pecou, que desobedeceu, que caiu e que foi tirado do plano original de Deus e julgado nessa terra para sofrer igual está aí. E Deus diz, haverá uma redenção. Ele próprio veio, se encarnou, sofreu, morreu por nós, pagou os nossos pecados, agora nos dá de graça o melhor da vida. E aí? Você ainda desacredita que esse Deus vai mudar a sua vida, vai transformar você? Ele está dizendo aqui, não voltará para mim vazia a minha palavra. Você será transformado, você será mudado, você vencerá todas as batalhas dessa vida nessa terra. Eu estou dizendo isso, diz o Senhor aqui na palavra dele. E vamos finalizando
Como viveremos, irmãos, diante de tão grande salvação, tão grande graça de Deus? Últimos versículos, nós estamos na quinta aplicação aqui. Nós vamos dar então, irmãos, o testemunho do que Deus fez em nós. Agora é hora de testemunho. Agora você já recebeu o melhor da vida. Você já entende tudo isso. Sabe por quê? E você desconfiou assim, mas Deus falou, não, eu estou fazendo porque eu sou maior que você. Eu tenho poder para isso. Aí você ainda ficou com a dúvida, mas será que eu vou ser mudado? Ele diz, eu mudo você. Eu transformo você. A minha palavra foi plantada em você, ela não volta para mim vazia. Aí agora, ele diz que nós temos que sair dando testemunho. Vamos ver aqui agora, deixa eu ver quais os versículos, que é os últimos agora, né? Os versículos 12 e 13. Diz assim, saireis com alegria e em paz sereis guiados. Aleluia. Os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Eu me detenho nesse versículo aqui. Irmãos, imagina isso, o que Deus está dizendo. Que até a natureza vai se alegrar com o seu testemunho. Porque você, sendo um servo de Deus, você não vai, inclusive, maltratar a natureza. Tá? Você não vai ter a natureza como um Deus. Porque tem muita gente que não maltrata a natureza porque diz que aquela árvore ali é o Deus dela. Tem muita gente que não maltrata os animais porque acha que um boi, que uma vaca, seja lá um rato, é o Deus deles. Mas não é isso que Deus está dizendo. Deus está dizendo que a criação dele, até as árvores vão bater palma e dizer, está passando um servo de Deus aqui, amém, que ele não vai me prejudicar, sei lá. Irmãos, Deus está dizendo que a natureza vai se alegrar conosco, dando testemunho bom nessa terra aqui. Imagina isso. Mas, o último versículo diz, em lugar de espinheiro crescerá a cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. E será isto glória para o Senhor e memorial eterno, que jamais será extinto. Então aí, Deus está falando das árvores que são árvores feias, às vezes espinhosas, que você vai pegar e elas te atacam. Eu gosto de pensar, quando falo em espinheiro, gosto de pensar na roseira. Todo mundo sabe muito bem quão terríveis são os espinhos da rosa. Ela é linda, maravilhosa, diversas cores, uma maravilha. Lá em casa tem uma que é rosa mesmo, então é da cor da calça da irmã aqui. Mas quando essa rosa se dá lá naquele jardim, a gente olha e fica maravilhado. Meu Deus, que coisa linda. Mas tem amarela, tem vermelha, tem um monte de cor, né? Agora vai lá e pega o pé da rosa. A rosa, com muito jeito, você ainda pode até tirar, mas é claro que a gente não vai tirar uma rosa para ficar morrendo, a menos que você vai entregar para a sua amada, para o seu amado, sei lá, e vai fazer uma declaração de amor, né? Uma rosa é muito bem-vinda nessas horas. Mas, irmãos, pega um pouquinho para baixo no pé da roseira. Como eu já perfurei minhas mãos em espinhos de rosa, na última vez que eu cortei lá, pus 2 luvas bem grossas, falei, não, hoje esses espinhos não me afetam. Mas, ao invés de espinho, você será uma rosa linda. As pessoas vão olhar para você, podem tocar em você. Já viu a pétala da rosa, como é que é macia, como é que é suave? Pode. Você será uma bênção nessa terra. Então, no lugar de uma árvore ruim, uma sarça, um negócio seco, vai crescer uma murta, uma árvore bonita, vai crescer umas flores lindas, maravilhosas. É isso que Deus faz na vida do ser humano. Ele transforma a feiura que esse mundo nos traz, porque ao longo da vida, a gente fica às vezes rancoroso, com tantas situações horríveis que nos acontecem, a gente fica espinhento, as pessoas não podem nem aproximar que você já está mandando pancada, sabe? Mas quando a gente é transformado, irmãos, é isso que acontece. Deus tem essa promessa para nós. E se a gente acreditar no Senhor e fizer do jeito que Deus quer para a nossa vida, obedecer, nós seremos essa maravilha no mundo e seremos então abençoados e abençoaremos muitas vidas nessa terra. É um capítulo extraordinário, eu acredito que Deus ainda vai me usar para pregar dentro
desse capítulo muita coisa, porque toda vez que eu olho essas palavras, tudo que eu vou olhando aqui, vou vendo, gente, isso é bom demais. Isso é maravilhoso demais. A gente vai, como diz, vai comendo a palavra de Deus e aquilo só vai satisfazendo cada vez mais. Então, que o Senhor nos ajude, use você também, depois de tudo que a gente colocou, que talvez você até conhece melhor esse capítulo 55, que eu nunca tinha pregado nesse capítulo aqui. Às vezes pincelei alguma coisa, mas agora já é a segunda pregação. E talvez daqui você saia com esse capítulo 55 de Isaías, querendo estudá-lo, querendo saber ainda mais do que o irmão Geraldo falou aqui nessa noite. Senhor, fala mais um pouquinho, porque foi gostoso o que eu ouvi, mas eu quero saber mais. De repente Deus tem mais para você. Vá para casa, estude cada vez mais, não só esse capítulo, mas toda a Bíblia Sagrada, e certamente a sua vida será mudada totalmente, e Deus fará uma grande obra para a honra e glória dele, e para que abençoe as nações da terra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, são essas as palavras que o Senhor me deu, e eu fico muito contente por poder estar aqui. Agora, próximo dia 28, eu vou estar com vocês de novo, se assim o Senhor nos permitir, e vamos estar trazendo mais uma palavra aqui abençoada da parte de Deus para as nossas vidas, tá? Vamos ficar de pé, vamos orar, agradecendo ao Senhor, né, e recebendo a bênção em nome de Jesus. Senhor meu Deus, eu te glorifico, Senhor, porque Tu és maravilhoso, Tu és o Deus único, verdadeiro, santo, fiel, e apesar de ser tão grande, tão maravilhoso, infinito, o Senhor ser um Deus santo, santíssimo, o Senhor nos ama, nos escolheu, nos chamou, nos resgatou da morte para a vida, nos deu esse entendimento da sua palavra, porque assim, Senhor, entendendo, nós vamos viver mesmo em meio a um mundo de trevas, em paz, no Senhor Jesus, vivendo essa paz verdadeira, recebendo o melhor do Senhor para a nossa vida, gratuitamente, como o Senhor nos prometeu aqui. Meu Deus, eu agradeço o Senhor, peço ao Senhor que continue abençoando essa igreja, aos irmãos que assistem a live, que o Senhor possa estar abençoando a cada um, cada família, em nome de Jesus. Deus, faça uma obra transformadora, do jeito que o Senhor falou na sua palavra aqui, Senhor, nas famílias. Pais, que os pais, em nome de Jesus, possam ter comunhão com seus filhos no Senhor, para que os eduquem, para que façam a vontade do Senhor. Pai, muda a história da nossa nação, em nome de Jesus. Nós oramos nessa noite, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todos nós, agora e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.